Olá, meu nome é Karine Aguirre e neste vídeo eu vou demonstrar como criar o seu primeiro robô no OP100. Então, com o OP100 aberto, você já deve clicar no ícone para adicionar um novo robô que fica aqui em cima, como também aqui nesse símbolo que também serve para a adição de um novo robô. Então, a primeira coisa que nós temos a configurar são as informações globais. Ao criarmos um robô, nós primeiramente devemos incluir as informações básicas para o mesmo, como por exemplo, o nome do robô, qual a aplicação que queremos que ele rode, o tempo de alerta, dentre outras. Essas configurações servirão para o robô como um todo. As configurações relativas a cada passo serão configuradas separadamente. Para fazer essa configuração global serão necessários exatos 3 passos: configurações básicas, configurações extras e enviar resultados. Eu vou explicar cada um deles. Aqui nas configurações básicas, nós devemos iniciar inserindo primeiramente o nome do robô. Observe que não é possível a separação de caracteres no campo nome, e por isso, sempre quando houver a necessidade de separação, o OP100 automaticamente preencherá com underline. Então aqui eu vou colocar robô, espaço 1, pode ver que ele já vai botar underline para mim aqui. Logo abaixo nós devemos selecionar a aplicação na qual deverá rodar o robô. Nesse exemplo, eu vou usar o navegador de internet. Vou clicar em Choose Files e vou escolher o navegador da minha preferência. Feito isso, então, nós já podemos expandir aqui a área de configurações extras, onde nessa área, a primeira opção que nós temos aqui é Site Argumento, onde nós devemos informar a página que queremos que o robô inicie sua execução. Para esse exemplo, eu vou utilizar o site da OP Services. Então, eu vou colocar aqui www.opservices.com.br. Então, é nesse site que o robô vai acessar quando ele abrir o navegador. Após incluir essas informações extras, já é possível avançar. Porém, em alguns casos, serão necessárias algumas definições para que haja um melhor aproveitamento da solução, como tolerância, tempo de alerta, tempo crítico e pré-inicializar. Então, por isso, eu vou explicar melhor cada um desses conceitos para que vocês possam obter um melhor aproveitamento. A tolerância é uma margem de erro entre a imagem esperada e a imagem que é exibida. Essa configuração é utilizada somente para quando não houver alguma definição de tolerância para algum passo. Nesse caso, então, ele vai utilizar a tolerância definida aqui na configuração global. O tempo de alerta é o tempo considerado no final da execução para que o robô seja considerado em alerta. E o tempo crítico, nesse caso, é o tempo considerado no final da execução para que o robô seja considerado como crítico. Em pré-inicializar, nós temos duas opções. Uma é None, que inicia a aplicação monitorada sem que haja qualquer tempo determinado pré-inicialização. E também nós temos a opção Sleep, que é o tempo entre o usuário logar na máquina e iniciar a aplicação monitorada. Então, se eu clicar aqui em Sleep, ele vai abrir uma janela aqui para que eu inclua a informação relativa ao tempo do qual o robô deve aguardar antes de iniciar o primeiro passo. Vou deixar como None, porque nesse caso o meu robô não vai precisar aguardar nenhum período. Logo abaixo, nós temos a opção de enviar resultado, onde é possível que o robô envie o resultado dos dados de performance tanto para o OPMON quanto para qualquer outro sistema, configurando um comando de integração personalizado. Nós teremos vídeos específicos relativos à integração, então por isso eu não vou entrar em detalhes relativos a essa opção agora. Então, depois de feitas as configurações globais do robô, nós devemos clicar em Avançar para iniciar a configuração relativa ao primeiro passo do robô. Então, aqui ao clicar em avançar, você vai ver uma tela similar a essa, informando que o programa selecionado será iniciado. Então, basta clicar em sim para dar continuidade. Na sequência, você vai ver um alerta informando para que você clique em OK assim que o aplicativo estiver pronto para iniciar a captura da tela. Então, aqui eu vou clicar em OK e agora nós realizaremos as configurações específicas de cada passo. Nessa fase, serão exatos 2 passos, configurações básicas e configurações extras. Aqui nas configurações básicas, primeiramente nós devemos inserir o nome do passo, bem como capturar a área de aplicação onde queremos inserir a ação do robô. Então aqui eu vou definir como passo 1, ele já vem sugerido como passo 1, eu vou manter. E agora eu vou clicar aqui em capturar região. Podem ver que ao clicar aqui, o OP100 vai abrir a tela da aplicação, bem como ele vai mostrar uma caixa de texto informando que para iniciar a captura da tela é necessário pressionar o botão F8 do teclado. Nesse meu exemplo, o meu robô deverá acessar o site da OP Services, posicionar o mouse sobre o campo Soluções, clicar em Robôs e, por fim, retornar à área principal do site. Então, no primeiro passo, ele deverá abrir o site da OP Services e, em seguida, posicionar o mouse sobre o item Soluções.
Então aqui eu vou pressionar o botão F8 para selecionar a área da qual eu quero que o OPCM execute uma determinada ação. Então, feita essa seleção, já é possível visualizar a seleção que eu fiz aqui na configuração do passo, aqui em imagem selecionada. Caso você queira alterar a imagem, basta capturar novamente a região, clicando em capturar região. Feito isso, então nós já podemos expandir a área de configurações extras para que eu possa mostrar quais são as opções disponíveis aqui. Então nós temos a opção None, que determina que o OPCM deverá dar um clique na área selecionada. Nós temos a opção No Click, que ele simplesmente não vai clicar, ele só vai identificar aquela área e não vai fazer nada. Nós temos a opção Double Click, que ele vai dar um duplo clique na área selecionada. Nós temos a opção Right Click, que ele vai clicar com o botão direito na área selecionada e vai simular o clique com o botão direito do mouse. Depois nós temos a opção Sleep, que é o tempo que o robô deverá aguardar antes de iniciar a execução do passo. E depois nós temos a opção Mouse Wheel, que ele simula a manipulação do botão Scroll do mouse. Assim que selecionada, abre a opção de direção, se ele vai para cima, aqui em Up, ou se ele vai para baixo, que é aqui em Down. E quantas vezes ele vai rolar o scroll para cima ou para baixo. No meu caso, eu vou deixar como No Click, porque é necessário apenas que o OPCM posicione o mouse naquela área. Então, eu não preciso que ele faça nenhuma outra ação, a não ser posicionar o mouse em cima da área que eu selecionei. Então, eu vou deixar aqui como No Click. Logo abaixo, nós temos a opção Enviar teclas. Essa opção serve para que possamos configurar o OPCM para que ele execute comandos via teclado, ou seja, nesse campo nós vamos inserir as teclas que queremos utilizar. Nesse passo, para esse robô que eu estou executando, eu ainda não vou precisar utilizar essa opção, mas nos próximos passos eu vou mostrar um exemplo para que vocês possam ver como funciona melhor essa opção. Vejam também que aqui na configuração específica do passo, nós também temos as opções de tolerância, tempo de alerta e tempo crítico. As mesmas opções que nós temos lá na configuração global, só que aqui ela é específica desse passo. E nós também temos a opção de estágio. Aqui nessa área, nós podemos vincular tantos passos quanto forem necessários a um determinado estágio. Logo abaixo, então, nós temos a opção de mensagem de erro, onde aqui podemos configurar uma mensagem de erro personalizada para cada passo. Essa mensagem de erro será exibida no PMON caso haja integração. Então, ela é uma opção específica para quando existe integração entre o OPCM e o PMON. Depois, nós temos aqui a parte de ajuste automático do passo, onde toda vez que ocorrer timeout, o que significa o timeout? É quando exceder o tempo limite para a execução do passo, o robô utilizará essa opção de ajuste automático. Então, para isso é importante que vocês conheçam cada uma dessas opções disponíveis. Então, se o ajuste automático for definido por imagem, será realizada uma aproximação entre a imagem apresentada na tela e a imagem esperada para o passo, utilizando como margem de erro a tolerância. Se você escolher a opção de ajuste automático por coordenada, sempre que a imagem do passo atual não for encontrada, o robô irá salvar a imagem que estiver sendo exibida na tela e realizará todos os comandos configurados para o passo, utilizando a imagem do passo seguinte para validar o passo em que a imagem não foi encontrada. Se a imagem do passo seguinte for encontrada, a imagem capturada no passo anterior será considerada como válida. Caso contrário, a execução será encerrada. Desse modo, o robô não irá se ajustar no último passo. Se for escolhida a opção de ajuste automático desativado, se a imagem esperada para o passo não for encontrada, a execução será concluída sem que haja qualquer tipo de ajuste. E logo abaixo nós temos a opção de negar passo, onde nós temos a opção de desativado, onde será considerado estado ok se a imagem configurada no passo for encontrada, e a opção de ativado, que significa que se a imagem for encontrada, ela será considerada como crítico. Então, feitas essas configurações relativas ao passo, vamos clicar aqui em adicionar passo para seguir fazendo o nosso robô. Então, aqui ele vai sugerir para mim como passo 2, ele já traz automaticamente chamando o passo de passo 2. Caso você queira alterar, basta fazer a alteração aqui. Então, assim como no passo anterior, nós devemos capturar a região do próximo passo. Vou clicar aqui para capturar a região, vai aparecer a mensagem pedindo para que eu pressione F8 quando eu quiser que o OPCM faça a captura da tela. Então, aqui no próximo passo, o que o meu robô deverá fazer é clicar em robôs. Então, eu vou vir aqui com o meu mouse em cima da área de robôs e vou clicar em F8. Logo após, então, eu seleciono a área. Aqui o OPCM já vai me mostrar a imagem do passo do qual eu fiz a captura. Aqui, em configurações extras, agora eu já vou querer que o meu robô dê um clique em cima da área selecionada. Então, eu já vou deixar aqui como None. Caso seja necessário, eu também posso alterar as configurações extras de tolerância, tempo de alerta, tempo de crítico.
específicas para esse passo. Nesse caso eu vou deixar como está e vou clicar em adicionar passo. Então aqui eu defino o nome do passo, ou mantenho o nome sugerido pelo OPSEM, clico em capturar região. Para ser mais didático, quando chegar nesse ponto, eu vou pedir para que o OPSEM ele digite um novo endereço no meu navegador. Então, para isso, eu vou pressionar F8 e vou posicionar a minha captura lá na barra de endereços do meu navegador. Aqui, então, eu vou pedir para que o OPSEM dê apenas um clique na área selecionada e envie as teclas www.opservices.com.br, Enter. Logo após, clique em adicionar passo e vou adicionar o último passo, que é para validação do passo anterior. Aqui eu clico novamente em capturar a região, pressiono F8 e seleciono a área da qual eu vou utilizar para a validação final do meu robô. Logo após, já posso clicar em finalizar. Feito isso, então, para que nós possamos validar a execução do robô antes de colocá-lo no ciclo de execuções, basta clicar aqui em executar. Ao clicar aqui, ele vai executar todas as ações das quais nós configuramos. Então, ele vai abrir meu navegador no site da OPServices, vai posicionar o mouse sobre o item Soluções, em seguida vai clicar em Robôs, vai digitar um novo endereço no navegador e, por fim, vai validar a imagem final. Pronto, nosso primeiro robô já foi criado. Obrigada por assistir e continue acompanhando os nossos vídeos.